Saudações, sou Neylor Oliveira, do Instituto Teia Mágica. Essa é a primeira aula do curso online de xamanismo. Esse curso ele é voltado para pessoas que estão querendo conhecer o xamanismo, para pessoas que já conhecem o xamanismo e querem se aprofundar. É um curso totalmente feito em cima dos conhecimentos da Roda Medicina. É uma Roda Medicina voltada para o hemisfério sul, onde nós estamos. Ela é toda adaptada ao hemisfério sul. Na introdução eu já mencionei que existem mais de 20 mil rodas e é nessa roda que nós vamos trabalhar. A Roda Medicina, ela é um mapa de tudo. Nela nós encontramos tudo, absolutamente tudo. E nós vamos caminhar quadrante por quadrante, de forma que nós vamos compreendendo a energia de cada setor dessa Roda Medicina, saber como que é na natureza e como que é na nossa vida, na nossa realidade, a energia que contém dentro dessa Roda Medicina. Lembrando que nós fazemos parte da natureza e toda a energia da natureza já existe dentro de nós. Então, o que nós vamos focar é isso. O que tem na Roda Medicina e como que nós podemos trabalhar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Dentro de um apartamento, dentro de uma casa, dentro de um escritório, dentro de uma condução, onde quer que você esteja, você pode usar esses ensinamentos da roda medicinal, esses ensinamentos do xamanismo. Xamanismo não significa que você precisa estar na natureza, estar numa montanha, estar numa caverna, estar numa cachoeira para praticar. Você pratica onde você está, lembrando que você faz parte da natureza. Vou apresentar aqui a nossa plataforma. Esse curso está gratuito no YouTube. No YouTube ele é um curso básico, mas que vai trazer bastante ensinamento, vai trazer bastante conteúdo. Quem quer se aprofundar, dentro da nossa plataforma vai ter esse material que eu vou passar para vocês por escrito, onde vocês podem estudar a parte teórica, e vai ter algumas meditações que está exclusiva dentro da plataforma para que você possa aperfeiçoar. O valor é um valor simbólico, um valor acessível, você pode fazer o pagamento para acessar por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, ou você pode acessar ele por um acesso vitalício. E aí você vai caminhando dentro dessa plataforma de acordo com as suas possibilidades. Nós já fizemos um estudo e 3 meses é suficiente para você começar a fazer a volta e terminar. Mas se você quer mais, tem essa opção. Aí, conforme vai aumentando o tempo, vai aumentando também o desconto. É super acessível, você pode parcelar no nosso site esse acesso à plataforma, mas não é obrigatório. Você pode fazer todas as aulas aqui na sequência, que vai estar tudo aqui nessa playlist, onde você vai fazer um giro, vai fazer um mergulho dentro da Roda Medicina e vai fazer um mergulho dentro da sua própria vida, que isso que é o mais importante. É um mergulho profundo e interno dentro do próprio ser. O maior desafio do homem é se conhecer. O homem descobriu a bomba, descobriu as armas, deu um jeito de chegar na Lua, conhece muitas coisas do universo, mas o homem tem dificuldade de conhecer a si próprio. Esse é o mergulho mais profundo e é o mergulho que todos nós deveríamos fazer. E quanto antes você tiver acesso a esse mergulho, ao conhecimento seu mesmo, melhor será a sua vida, porque as decisões que você tomar a partir do momento que você se conhece, serão decisões que te leva sempre o mais próximo possível do seu propósito. Então, eu vou compartilhar aqui com você a nossa plataforma. Aqui temos a Roda Medicina, que é aqui que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar nessa Roda Medicina de forma que nós vamos cada vez dando passos
Também não vai ser um passo profundo de uma vez. Nós vamos dar passos lentos, porém, cada passo que você dá em direção a si mesmo, você já não se encontra mais no mesmo lugar, você já vai encontrar outra posição. Essa roda tem a função de nos desafiar, de incomodar. Por quê? Porque ela está o tempo todo tentando tirar você da zona de conforto. A zona de conforto é um local onde nós conhecemos muito bem, e por conhecer muito bem, já saber tudo que pode acontecer ali, ela gera um conforto. E às vezes a zona de conforto é um local totalmente desconfortável. É só você buscar na sua vida qual é o maior desconforto que eu estou atravessando. É ali que você pode colocar a energia da roda para funcionar. Então, muitas vezes, a gente encontra alguns desconfortos, alguns desafios dentro da roda, e a tendência é desistir, porque a nossa mente está o tempo todo tentando nos proteger. E a forma delas nos proteger é não deixando nós avançarmos. Então, tem que tomar muito cuidado, ver qual é a parte que a mente está colocando os empecilhos e qual é realmente a parte que está impedindo você de avançar. Uma vez que você detectou que tem algo que não está te fazendo bem, tem algo que está me incomodando, tem algo que está me desafiando, é ali que tem que ser trabalhado. Trazendo essa analogia para massagem, você que pode ser massagista ou tem esse conhecimento, quando você reclama de uma dor no ombro, o que o massagista faz? Ele vai ali naquela parte, começa a massagear para quê? Para aquilo dissolver. E quando aquilo dissolve, a dor passa. A mesma coisa é na roda. Quando você encontra ali aquele ponto de tensão, você precisa trabalhar ali para poder dissolver. Porque senão você vai fazer vista grossa, você passa por ele, e daqui a pouco ele está lá de novo, esbarrando na sua frente. Aí você passa por ele, ele vai estar esbarrando na sua frente. Enquanto você não olhar para ele, tomar consciência e ver como você pode trabalhar isso, ele vai ficar dando voltas, looping, e toda hora vai ficar esbarrando na sua frente. E essa não é a intenção. A intenção é que você realmente encontre aquilo que possa estar desafiando e você busque uma solução. Nós utilizamos muito dentro do xamanismo a palavra desafio, ao invés de falar que é uma energia negativa, que é uma energia ruim. Por quê? Porque o desafio faz parte do jogo. Qualquer jogo de tabuleiro existe um desafio, e o desafio está aí para ser superado. Então, depois nós vamos trabalhar ali no sul, que é a parte da comunicação, a parte do campo mental, mostrando também o poder das palavras. Então, uma palavra que nós utilizamos para falar que é algo que vai pegar é desafio, e todo desafio pode ser superado. Você só precisa conhecer as regras e as ferramentas para sair desse desafio. Aqui está a nossa plataforma, cursosteamagica.net. Aqui na descrição do vídeo tem acesso, o link para a plataforma e acesso para você fazer a compra para acessar a plataforma. Por 3 meses, 6 meses, 1 ano e acesso vitalício. Aqui é de uma forma bem intuitiva. Temos aqui, ó, passou aqui o mouse em cima, aqui, ó, facilitadores. Facilitadores sou eu e a Andressa. Você encontra a nossa foto dentro de uma vivência. Aí aqui vai contar um pouco da nossa história, a história da Teia Mágica. Nós estamos desde 2014 trabalhando com terapias, e em 2017 nós fundamos a Teia Mágica, e aí a Teia Mágica é um resumo dos nossos trabalhos, começando com Reiki, Yoga, Astrologia, aí vem Yoga Dance, vem todo o conhecimento com os femininos da Andressa. Ela é uma curandeira, ginecologista natural. Ela tem todo um trabalho terapêutico, uma história, uma trajetória bem incrível. E aí ela vai vir também somar aqui na hora que chegar no norte, que nós vamos trabalhar a lua, que aí nós vamos trabalhar a parte feminina, e aí é ela que vai introduzir essa parte aí feminina, e também a parte das ervas, a parte de curar com as ervas, que está tudo no Portal do Norte.
Aí quando chegar lá, você vai ver mais a presença da Andressa. E aí foi passando pelo xamanismo, entra a história dos tambores também em 2017. Aí os tambores entram forte na nossa vida, na nossa jornada. E aí nós começamos a tocar o coração de muitas pessoas através de tambores. Hoje nós temos tambores espalhados no mundo todo. São mais de 2.500 tambores que nasceram e estão aí irradiando, trabalhando e potencializando a jornada de cada um. E agora em 2026, janeiro de 2026, nasce o Instituto Teia Mágica, que é uma extensão da Teia Mágica. A Teia Mágica, então, ela passa para essa parte de mais de vendas, um e-commerce, e o Instituto Teia Mágica agora vai assumindo toda essa parte de cursos, de vivências, essa parte toda mais vivencial. Então, nasce agora o Instituto Teia Mágica. Então, vamos lá. Xamanismo, definição. Xamanismo é um conjunto, é um nome dado pelos antropólogos para definir um conjunto de práticas ancestrais. Principalmente o Michael Hunter, ele foi um grande estudioso aí do xamanismo no mundo todo. E aí ele é das grandes pessoas que colocaram esse nome de xamanismo para um conjunto de práticas ancestrais. Eles pesquisaram no mundo todo, principalmente ali na Sibéria, começando na Sibéria, os primeiros registros, restos de tambores, restos de flautas escavados ali ainda no gelo. E aí eles encontraram muitos restos de cogumelos. E aí eles começaram a buscar nas América Central, na América do Norte, na América do Sul, na Europa, na Ásia, e começaram a encontrar as mesmas semelhanças. E aí eles entenderam assim, o mundo todo, diferentes tribos, diferentes nações, diferentes etnias, praticam as mesmas coisas, mas cada uma do seu jeito. É desde você tomar um chá para curar uma dor, fazer uma prece para alguém, fazer uma leitura boa para você dormir, fazer a sua oração, fazer ali o contato com o sol, com as estrelas, com a montanha, com o ar, com a água, com o fogo, com a terra, com a natureza, com os pássaros. Eles viram isso no mundo todo, em diferentes etnias que não se conheciam. E aí eles entenderam, existe algo maior que rege todos eles. E aí deram esse nome de xamanismo. Então, o xamanismo não é uma religião, não é uma doutrina. Religião, doutrina, são situações que existem dentro de um livro de regras, um conjunto de regras, que é praticada no mundo inteiro. Xamanismo, não. Por exemplo, nós estamos aqui no verão, então, hemisfério sul, verão. Hemisfério norte, inverno. Então, quem está lá está cultuando a energia do inverno, porque é o que está sentindo muito forte na Terra, e quem está aqui no hemisfério sul está cultuando a energia do verão. Então, depois isso vai sendo trocado. Com essa energia de verão no hemisfério sul e verão e inverno no hemisfério norte, existe uma oposição de energia. E essa oposição é que faz todo o movimento da Terra, movimento de rotação, movimento de translação, e que permite que a Terra não saia do eixo. Então, ela está sempre ali no mesmo local, vamos dizer assim, girando em todas as direções ali, rotação e translação, quando se refere ao Sol. Do ponto de vista do Sol, a Terra é quem gira. E ainda mantém ali a Lua conectada com a Terra também, girando em torno da Terra. Então, isso acontece por quê? Por causa dessas oposições de energia, por causa desse equilíbrio. E aí nós vamos estudar isso mais à frente. O xamanismo ele vem aí cerca de 40 mil anos, 40, 50 mil anos, na Idade da Pedra. E aí nós encontramos diversas figuras rupestres, principalmente no Brasil,
Eu vi pinturas rupestres em Cristalina, Goiás, numas rochas lá, mostrando que o povo existe há muito tempo. E é uma tecnologia tão incrível que como é que foi feito isso e ainda existe até hoje com definição, uma coisa tão perfeita para suas épocas. Aqui é um cavalo, talvez um boi ou um búfalo, e aí aqui mais alguns animais, alguns com chifres, outros não. Então, assim, eles já deixaram aí muita coisa escrita para a gente. Aqui algumas palmas de mão. Então, assim, no Brasil tem bastante pinturas rupestres, mas essas pinturas nós encontramos elas no mundo inteiro. Não é só aqui, é no mundo inteiro. E aí aqui você vai encontrar todo o material, ó, contando a religião da Idade da Pedra, contando muitas histórias, para que você não fique só nessa teoria dos vídeos. Aqui nós temos toda a história. Ó. Quando eu falo aqui que o xamanismo não é uma religião, aí aqui tem aqui, ó, no sentido do religare, que é no sentido do religar, religião, religare. A religião ela deveria religar, reconectar o homem com o coração, o homem com a sua própria essência, o homem com a comunidade. O homem que eu digo no sentido de humanidade. O xamanismo você cultua o sol, as estrelas, as estações, os ventos, os animais, os cristais. É tudo que está na natureza. Quando a gente vai para a religião, o cristianismo tem assim o seu mestre maior, que é Jesus Cristo, um grande mestre. O budismo vai ter Buda, o islamismo vai ter Maomé, o taoísmo vai ter Lao Tse e assim por diante. Dentro do xamanismo, isso não existe. Que vai ter as estações, as direções, o sol, a lua, as estrelas, os ventos, o talento dos animais, dos vegetais, dos minerais. Então, o xamanismo segue esse ciclo cósmico. Não vamos encontrar esse mestre maior na figura de um ser humano. Então, aí a gente vai ter todo esse material. Ó. Agora vamos para semelhanças de práticas. Quando a gente vai ao redor do mundo, podemos ver todas as similaridades que definem as práticas, sempre buscando por estados alterados de consciência. O xamã é um especialista, um mestre da viagem estática. Xamã vem do nome da Sibéria, que era Samã, e aí quando vem ali para a América do Norte, vira xamã. Xamã é um nome dado para definir uma pessoa que tem o conhecimento da natureza. Isso é um xamã. Ele consegue navegar nos mundos, mundo inferior, dentro da Terra, mundo intermediário em cima da Terra, que é onde nós estamos, e o mundo superior acima da Terra. Então ele consegue viajar nesses três mundos com muita facilidade. Ele sabe o poder das plantas, ele sabe o poder dos minerais, ele sabe a energia dos animais, das estações. Então, essa pessoa que tem muito conhecimento, ela recebeu o nome de Samã, lá na Sibéria, e aí na América do Norte virou xamã, que é o que nós conhecemos hoje. Trazendo para as tribos brasileiras, a palavra xamã seria o pajé. O pajé é quem cuida espiritualmente da sua tribo, da sua comunidade, da sua etnia. É ele que cuida espiritualmente. Uma doença é o pajé. Um conselho é o pajé. O cacique, ele tá para cuidar do bem-estar de todos ali. O pajé é que cuida da parte espiritual. Então, o xamã seria, aqui no Brasil, o que nós conhecemos como pajé. E aí aqui tem aqui todo o material, ó, falando de todas as relações, a semelhança das práticas, dentro das religiões e dentro do xamanismo. Quando a gente vai nas religiões, nós vamos encontrar muitas semelhanças de práticas espirituais que a gente vai encontrar em todas as culturas do mundo todo.
Por exemplo, você vai numa missa, tem algum momento que passa a defumação. Você vem no xamanismo, nós defumamos com erva, defumamos com palo santo, defumamos com incenso. Aí você vai na Umbanda, tem a defumação. Você vai na bruxaria, tem defumação. Você vai no candomblé, tem defumação. Então, assim, são práticas que todas as culturas, todas as religiões fazem. Aqui, nós vamos poder fazer uma imposição de mãos para energizar uma água. A igreja faz. E aí a igreja, às vezes, é até uma igreja evangélica e faz. Está lá na televisão lá e manda você colocar um copo d'água do lado da televisão. E aí manda ele você impor a mão, manda você tomar aquela água. E aí a gente vai encontrar isso em diversas religiões. Então, assim, quando a gente começa a observar, a gente começa a encontrar a mesma situação, às vezes de uma forma alterada, mas quando você olha a semelhança, a essência é a mesma. E aí foi isso que os antropólogos encontraram, as mesmas semelhanças em locais diferentes, só que de acordo com aquilo que eles tinham naquele momento. Então, quando a gente busca assim o xamanismo, aí nós vamos falar assim, pô, mas como assim? Se o xamanismo está aí há 40 mil anos, você vai encontrar tudo que nós encontramos aí fora, só que com alguns rótulos, nós conseguimos encontrar dentro do xamanismo. E está tudo dentro da roda medicina. E aí, até agora, nós estamos falando de um xamanismo antigo. Quando começou lá na Sibéria, e aí provavelmente que o povo, a tribo começou a se locomover com o movimento das renas, porque eles perceberam que os animais eles se locomoviam de acordo com as estações. Então o homem ele foi entendendo o mundo através das observações. Ele observava que o sol nascia, de repente o sol desaparecia, a lua nascia, a lua desaparecia, o sol nascia, aí daqui 7 dias a lua vinha num formato diferente, daqui mais 7 outro, e aí o homem começou a contar o tempo. E é daí que nasce o dia, a noite, as fases da lua e as estações, porque o homem começou a observar. E aí ele começou a observar os animais eles migrando, e eles começaram a migrar. Então ali em algum momento, cerca de 40, 50 mil anos atrás, pelo Estreito de Bering, ele conseguiu atravessar o continente, e aí chegando ali na região da América do Norte e descendo ali pelo México, Peru, e assim o conhecimento foi se espalhando. Porque eles caminhavam, provavelmente eles caminhavam, montavam aqui o seu acampamento, alguns ficavam ali e outros buscavam um pouco mais, e um pouco mais adiante. Aí montava outro acampamento, o outro ia um pouco mais, e assim isso foi se espalhando no mundo todo. Só que nós estamos em 2026. Um novo xamanismo nasce, mas com a mesma essência. A nossa sociedade está permeada de práticas e crenças xamânicas. Alguns exemplos. As pessoas falam com seus animais de estimação, fala com as plantas, fala sozinho. E o xamanismo é isso, é você se conectar com a planta, ouvir a planta, observar a planta, conversar com os animais, conversar consigo mesmo, você se entender, você perceber. E aí quando a gente fala disso, conversar com os animais, observa as marcas, as grandes marcas. Você pega aí a Ferrari, ela, o que tem no logotipo dela? Um cavalo. Você pega os times de futebol, a maioria tem um mascote, o mascote é sempre um animal. Nós usamos algumas expressões como esse cara é animal, mas se for no futebol, esse cara é animal, significa que ele é muito bom, é um animal. O outro é mais esperto que uma raposa. O outro tem memória de elefante. A outra parece uma cobra.
uma jararaca. Então, vai vendo. Dentro do nosso inconsciente, nós já sabemos da energia de cada animal e nós utilizamos essas expressões no nosso dia a dia. E aqui o que nós vamos fazer é aprofundar nesse conhecimento, trazendo para a consciência, trazendo para a realidade e utilizando essa energia de forma que você possa evoluir, que você possa se trabalhar, para que a sua vida possa melhorar. Esse é o xamanismo que nós praticamos hoje. É conhecer, trazer para a consciência, trazer luz e integrar na nossa vida. Essa é a nossa proposta. É um xamanismo vivo, é um xamanismo atual, dentro da nossa sociedade. Aqui tem a lenda do primeiro xamã, para quem quiser depois saber, é uma historinha. E aí temos aqui estados alterados de consciência. Estados alterados de consciência. Esse aqui é a figura do Michael Hanner, um grande estudioso. E esse aqui do Carlos Castanheda. Carlos Castanheda tem bastante livro aí, bastante livro legal. O que eu mais gosto do Castanheda é A Erva do Diabo. Vai falar bastante de alteração de consciência, de estados alterados. Então, quando a gente fala em estados alterados, já vem um pré-julgamento, uma crença. Estados alterados é aquelas pessoas louconas, aquelas pessoas que usou alguma coisa para entrar no estado alterado. Só que o estudo é de observação. Quando éramos crianças, e olhando para as crianças de hoje, as crianças, principalmente nós, né, que não tínhamos a tecnologia nas mãos, nós brincávamos de ficar dando volta, fechava o olho e ficava rodando, principalmente de cabeça baixa. E aí a gente dava aquela tonteada, dava aquele barato, e aquilo era legal. Então, assim, é um estado alterado de consciência que nós já fazíamos há muito tempo atrás, sem nem saber o que estava fazendo. Depois a gente aprende a respirar, aprender a respiração, para também sentir essa diferença. E essa diferença se chama estado alterado de consciência. Dentro do xamanismo, nós conseguimos fazer isso através da respiração mais consciente, uma respiração contada. Conseguimos fazer o estado alterado através do tambor. O tambor, ele altera a nossa consciência. Nós vamos ter uma aula de instrumentos de poder e nós vamos falar bastante do tambor. Mas o tambor, quando nós alcançamos ali 200 toques por minuto, que é esse toque aqui, ó. A nossa mente sai desse estado de alerta que nós estamos acostumados a viver, esse estado de que algo ruim pode me acontecer, pode passar alguém aqui e mexer comigo, pode passar alguém aqui e roubar meu celular, pode passar alguém aqui e roubar minha bolsa. Esse estado de alerta, algo ruim está para acontecer. Então, o tambor, se eu ficar aqui tocando cerca de 2, 3 minutos, ele nos tira desse estado de alerta, de preocupação, e nos coloca num estado meditativo, num estado, aquele primeiro sono que a gente está meio dormindo, meio acordado, mas ainda está lúcido. Não quer dizer que nós apagamos, nós ainda estamos lúcidos, ele consegue te colocar nessa percepção. E é aí que entra o estado alterado através do tambor. Nesse momento a gente consegue fazer meditações profundas, a gente consegue fazer visualizações, simplesmente com a vibração do tambor. Outra maneira de conseguir um estado alterado de consciência, através de uma meditação profunda, uma aula de yoga também nos coloca no estado alterado de consciência, uma caminhada meditativa com a dança, uma dança voltada, por exemplo, um yoga dance. Você consegue fazer
com que a dança te coloca no estado alterado de consciência. E também, através de uma consagração de rapé, com a medicina de ayahuasca, entre outras formas, através de um peyote, ou tem outras formas de você entrar no estado alterado de consciência, através até do tabaco. Fora do xamanismo, você também consegue entrar em estados alterados de consciência utilizando drogas. Álcool, balas psicodélicas, efeitos psicodélicos. Fora as drogas, a gente consegue fazer um estado alterado dentro de esporte, esportes perigosos, esportes que vai te desafiando a bater limites. Tudo você consegue esses estados alterados de consciência. Então, quando nós falamos de estado alterado de consciência, não quer dizer que você precisa tomar algo, que você precisa fazer alguma coisa. Se você fazer uma meditação, você consegue alterar o seu estado de consciência. Uma meditação profunda, com um auxílio de um tambor, com auxílio de algumas gravações no YouTube, você consegue fazer esse estado alterado de consciência, tanto sozinho quanto em grupo. Então, estado alterado de consciência nada mais é que você trocar esse padrão de alerta para um padrão meditativo, para um padrão de consciência, para um padrão, vamos chamar de zen. Então, esse é o estado alterado de consciência. No tambor, você está ali tocando, você está ali no estado alterado de consciência. Parou de tocar o tambor, você respira, conecta com o seu corpo, esse estado passa. Com o rapé, você faz ali, para quem não conhece o rapé, é um pó feito de tabaco e erva, onde é aplicado nos dois narizes. E ele dá uma sensação de leveza. Ali realmente você desliga e aí, pouco tempo você volta. Coisa assim, de 10, 15 minutos você volta. Não é uma coisa que é muito tempo e tal. A não ser do estado ou da quantidade que você acabou utilizando. Com a ayahuasca, uma dose de ayahuasca, você vai ficar ali cerca de 2 a 4 horas, nesse estado alterado de consciência. Isso vai depender de cada um, não é uma regra. Estou falando no geral. E aí, essas coisas assim de rapé, tabaco, sananga, nós vamos trabalhar lá nas ervas, lá na frente. Aqui nós estamos dando o primeiro passo dentro do xamanismo. Você percebe que ainda assim, nós estamos conhecendo ele meio que por fora, e aí depois nós vamos adentrar dentro da roda medicina e adentrar dentro de cada um. Cada um vai entrar de acordo com o que está disposto a trilhar. Nós vamos mostrar um caminho que nós já percorremos, um caminho que nós percorremos no dia a dia. E aí, você que escolhe se você quer trilhar ou não. Não tem como eu fazer ou a Andressa fazer por você. Você pode fazer todas as aulas por aqui pelo YouTube, ou você pode acessar a plataforma. Dos dois jeitos você vai conseguir fazer tudo isso. Aqui, para quem está na plataforma, clicando aqui, vai abrir a primeira meditação, Viajando nos Três Mundos. Esse mundo que eu falei para vocês, mundo inferior, mundo intermediário e mundo superior. É uma meditação com auxílio do tambor. Aí você coloca o fone de ouvido para ficar bem legal. Busca um local de relaxamento, onde você possa ficar deitada, barriga para cima. Um local que ninguém vai te incomodar durante o tempo dessa meditação. E aí simplesmente você deixa aí, sem julgamento, sem expectativa, só deixa aí. Ah, não foi legal, faz de novo, mas não faz assim em seguida. No dia seguinte você faz ela de novo. É uma meditação para você já começar a familiarizar a sua mente, o seu corpo, com as meditações que vêm a seguir. Essa meditação é uma meditação bem profunda, mas assim, dando um spoiler, você vai caminhar, você vai se visualizar caminhando,
vai encontrar uma árvore, vai descer, vai se conectar com o tronco da árvore, vai descer pelas raízes, mundo inferior, vai voltar para o tronco, mundo intermediário, e vai para a copa da árvore, mundo superior. Depois retorna, mundo intermediário, que é o que nós estamos, e aí a meditação finaliza. É uma meditação que tem em volta de 20, 30 minutos. Geralmente as meditações são tudo nessa faixa, 20, 30 minutos. Eu acho que só tem uma que chega a 50 minutos. Mas todo módulo tem meditações. E aí quando a gente fala que as práticas de xamanismo elas estão no mundo todo, só vai mudar a localização, nós visualizamos aqui no Peru um local sagrado, que é Machu Picchu, que é uma montanha. Para quem está lá no Monte Olimpo, tem outra montanha, a montanha com gelo. Tem o Monte Meru, o Monte Shasta, o Monte Fuji e a Árvore da Vida. Então, a gente vai vendo assim diversas regiões distantes e eles têm a mesma semelhança. Qual é o lugar sagrado? Monte Olimpo, Monte Meru, Machu Picchu, Monte Fuji. São portais de energias. Então, independente de onde você está, você vai encontrar na cosmologia as mesmas semelhanças. E aí, dentro do xamanismo, tudo que nós fazemos é com defumação. Defumação para limpar o campo físico, campo mental, campo espiritual, limpar o ambiente. Aqui eu utilizo bastante o palo santo, ou então aqueles bastões de ervas também que a gente tem em casa, geralmente é bastão com lavanda, com alecrim. Aí a gente faz a colheita, coloca para secar, enrola, e aí deixa. A gente faz a colheita, enrola ele com cordão, coloca para secar e depois a gente vem e queima fazendo a fumaça e a energia vai se espalhando pela casa, pela pessoa ali que a gente está trabalhando. Utilizamos também o bastão de sálvia branca, que é esse aqui. E aí, além da defumação, também existem banhos. Isso aí tudo, André, você vai passar depois. Aqui é só para poder começar, porque na próxima aula nós vamos montar o nosso altar xamânico e nós vamos defumar. Então, a defumação é isso. Se for com palo santo, acende. Ele, com o tempo, ele apaga, porque ele não tem química. E aí você coloca a sua intenção, sempre com intenção, amor e bom senso, para fazer a limpeza, fazer a defumação do ambiente. Você defuma você mesmo, defuma a pessoa que está à sua frente, ao seu lado, defuma a sua casa, o seu escritório, o ambiente que você está. Mas aí você coloca intenção para limpar, trazendo harmonia, trazendo a segurança, trazendo a paz, o amor, aquilo que você está precisando. E assim você defuma a sua casa. Ah, eu não tenho palo santo. Você defuma com incenso. Se você tiver uma maraca, você pode fazer essa limpeza com a maraca. Você pode fazer com tambor. É de você sentir amor e bom senso o tempo todo. Dentro do xamanismo não tem certo, não tem errado. Isso aí é coisa da escola, é coisas que os militares trouxeram para nós, de certo e errado. A religião trouxe isso para nós, certo e errado. Bonito, feio, em cima, embaixo, branco, preto, dia, noite, sol, lua. Você não pode ter os dois para eles, você só pode escolher um. Ou é uma coisa ou é outra. Dentro do xamanismo não tem nada errado. Tudo é feito com bom senso, tudo é feito com amorosidade. O que pode não ser certo para mim, uma coisa que você está fazendo e eu posso julgar que não está certo para mim, se eu tiver coragem de perguntar para você o que você está fazendo, com certeza faz todo sentido para você. Por quê? Porque você está trabalhando com a consciência. Você não está fazendo algo para prejudicar. No xamanismo a gente entende que está todo mundo trabalhando com amor e bom senso, mas cada um tem a sua visão. De repente pode ter alguém aí assistindo e falar assim, bom, ele está acendendo o palo santo de forma errada. Na sua visão pode ser. Na minha,
Eu estou fazendo com todo respeito. Então, é parar com esse negócio de certo e errado, esse julgamento que não te leva a lugar nenhum. E o xamanismo, ele nos coloca dentro desse lugar, onde você aprende a respeitar a sagrada opinião do outro. Você aprende a ver, observar e sempre respeitando o sagrado ponto de vista do outro, entendendo que o outro está fazendo o seu melhor. Por mais que não está me agradando, na visão dele, ele está fazendo certo. Cabe a mim saber se eu quero continuar aqui ou não. Eu não preciso de ficar dando aula para todo mundo de certo e errado, porque o certo é na minha visão, o errado é na minha visão. O certo é na sua visão e o errado é na sua visão. Se nós colocarmos aqui o número 6 aqui na frente, para mim vai ser o número 6. Para você que está do outro lado, vai ser o número 9. E aí a gente pode passar o dia discutindo. O que você está vendo? 6. E você, 9. Quem está certo? Vai depender do ponto de vista que você está olhando. Então, xamanismo é você aprender a respeitar o sagrado ponto de vista do outro. Clicando aqui, ó, temos as ervas de defumação. São todas ervas de fácil acesso. Alecrim, se clicar aqui na interrogação, ó, vai falar um pouco dessa erva. Para que ela serve. Então aqui, ó, você pode defumar com alecrim, com anis estrelado, arruda, alfazema, cedro, cedrinho, copal, cravo, eucalipto, levante, louro, mirra, olíbano, o palo santo, palha de alho é poderosíssimo para fazer limpeza mais profunda, sândalo, sálvia branca, rosa, tabaco, são tudo ervas assim fácil de encontrar e que a gente pode utilizar para fazer uma defumação, utilizar para fazer um banho. É tudo com amor e bom senso. Não adianta pegar a erva de qualquer jeito e colocar para secar e depois queimar sem nenhuma intenção. É você conversar com a erva. Lembra que eu falei? Conversar com os animais, conversar com a erva, colocar intenção. É tudo feito com intenção. Xamanismo, você precisa de ter uma intenção. Se você chegou aqui e quer dar sequência, você precisa de ter uma intenção, porque senão não vai fazer o menor sentido para você. E aí, dentro do xamanismo, a gente aprende a orar também, fazer as nossas preces, as nossas orações. Aqui tem uma. O Akantanka Grande Mistério, assina-me a confiar em meu coração, em minha mente, em minha intuição, em minha sabedoria interna, nos sentidos do meu corpo, nas bênçãos do meu espírito. Ensina-me a confiar nestas coisas para que possa entrar em meu espaço sagrado e amar além do meu medo, e assim caminhar com beleza com a passagem de cada sol glorioso. De acordo com o povo nativo, o espaço sagrado é o espaço entre a exalação e a inspiração. O espaço sagrado está dentro de cada um de nós. Nós vamos trabalhar o espaço sagrado dentro do Portal do Oeste. O espaço sagrado é um local de poder de cada um de nós. Eu posso tentar explicar como é o meu espaço sagrado, mas com certeza você não vai entender. Da mesma forma que se você acessar o seu espaço sagrado e tentar me explicar, eu não vou conseguir traduzir na minha mente o que você está falando. É um espaço que é só seu, é um espaço de poder, e que nós vamos aprender a acessar esse espaço, e lá está todo o seu poder, está todas as suas sementes que estão esperando você para despertar. Algumas já podem estar despertas, e outras podem estar só esperando você ir lá e semear essas sementes, fertilizar, para que ela possa crescer, enraizar, e aí começar a dar frutos. Esse é o espaço sagrado. Dentro do xamanismo fala muito em caminhar em beleza. Caminhar em beleza é você caminhar com o seu coração. Não tem caminho melhor para você percorrer do que quando você caminha com o seu coração. Xamanismo é você alinhar mente, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero fazer, eu trago para o meu coração, eu sinto se isso vai ser bom ou não.
E aí, a partir daí, isso vai se transformar em palavras ou atitudes. Mas tudo que vem da mente primeiro passa no coração, para depois se transformar em palavras e atitudes. Quando você consegue fazer isso, você está caminhando em beleza, você está caminhando com o Criador, você está caminhando com a natureza, caminhando com o universo. E aí, com certeza, tudo aquilo que está alinhado para você vai chegar até você. Isso é caminhar em beleza. Aqui tem são 3 meditações, aquela do meditação viajando nos 3 mundos. E aí lembra lá na primeira aula, na introdução do xamanismo, que eu falei, você sabe exatamente qual é o seu sonho? Se você estivesse caminhando e aparecesse na sua frente a lâmpada do Aladim, e você pudesse fazer 3 desejos, o que você pediria? Você ia pedir coisas que são desejos passageiros, por exemplo, um carro, ou você ia fazer os pedidos dos seus desejos que te levasse para o seu propósito, para a sua missão, aquilo que move a sua alma. De repente você encontra o Aladim, a sua lâmpada, você raspa lá, e ele fala, você tem 1 minuto para me contar o seu sonho, que eu vou realizar o seu sonho. E aí, o que você diria para ele? Tem 1 minuto. Na internet a gente vê bastante meme de pessoas que encontraram a lâmpada, depois vocês dão uma procurada. E aí tem 3 pedidos, e eles não sabem fazer o pedido. Um deles pede muito dinheiro. E aí a outra imagem seguinte é um caminhão, uma pilha de moedas, como se fosse aquele caminhão de areia, só que jogou um monte de moeda de 1 centavo. Então ele tem um monte de dinheiro, mas é um dinheiro de pouco valor. Ou seja, ele não soube pedir. Então a gente tem que estar alinhado aí com o nosso sonho, com os nossos desejos, tem que estar alinhado. E isso a gente consegue fazer aqui dentro de uma meditação. Antes de fazer essa meditação do alinhando os seus desejos, você precisa de um lápis e um caderno. Que depois você vai ter que fazer algumas anotações. É importante fazer as anotações. Por que de lápis? Porque o lápis, daqui 15 dias, daqui 3 meses, você pode apagar e reescrever. E aí a gente aprende aqui no xamanismo que, por mais que a gente está avançado em algum lugar, algum local, mas se esse local não é confortável, eu posso dar 2 passos para trás e reescrever. Eu posso recalcular minha rota. Não é porque eu pedi lá atrás que agora eu tenho que aguentar. Não, isso não está me fazendo bem. Opa, eu volto e eu recalculo a rota. Então você vai escrever tudo tudo que vier nessa meditação, tudo que aparecer para você na sua mente, na sua visão, você vai escrever. Ah, mas isso é besteira, escreve. Ah, isso não faz sentido, escreve. Escreve tudo. Quanto mais informação, melhor. Escreva tudo. Daqui 1 mês, se você for reavaliar isso que você escreveu, nossa, isso aqui não faz sentido. Aí você apaga. Aí você vai ver que outras coisas começou a fazer sentido. Você anota. É importante fazer, se você quer se aprofundar, acessou a plataforma, é importante fazer sim essa meditação do alinhando os seus desejos. A outra meditação é a jornada com os ancestrais. Essa jornada com os ancestrais, você vai precisar clicando aqui onde vai aparecer lá, ó. Você vai precisar de um ambiente tranquilo, um ambiente acolhedor. Se tiver, não é obrigatório, mas você pode acender um incenso. E aqui você também vai precisar de um papel para anotar todas as informações que vai chegar para você. Tudo, você vai anotar tudo, igual eu falei. Não faz sentido? Anota. Anota. Viu tal coisa? Anota tudo.
Essa meditação tem 30 minutos. A do outro, Alinhando o Desejo, você vai precisar também de mais algumas coisinhas, que agora que eu... Essa aqui do Alinhando os Desejos, ela tem 20 minutos, então vai precisar de um local escuro, lápis e papel. Se você quiser, você pode acender um incenso. É importante isso, por quê? Porque esse é o primeiro passo dentro do xamanismo, nossa primeira aula. Então, lá na frente, nós vamos reavaliar tudo que você escreveu. E aí você vai ver que muita coisa que você escreveu já está acontecendo, e muita coisa que você possa ter escrito também, e que já não faz o menor sentido para você. E tá tudo bem. Nós somos parte da natureza, e a natureza se transforma, se modifica a cada dia. E aí, quando a gente pensa nas estações, tem hora que uma árvore está bem carregada de folhas, outra hora ela tem frutos, se for uma árvore frutífera, outra hora ela está secando, as folhas vão perdendo, outra hora você olha para ela e parece que ela não tem vida, e daqui a pouco ela renasce de novo. Então são fases, são etapas, são momentos. E nós também somos isso, nós temos essa energia dentro de nós. E aí, entre uma aula e outra, tem as meditações e tem um desafio da semana. Você pode fazer um módulo por semana, ou você pode fazer um módulo a cada 2 dias. Aqui está por semana, mas pode não ser desse jeito. Você vai fazer do seu jeito. E aqui vai auxiliar na transformação. Temos 2 desafios, esses desafios são sugestões, não é obrigado. O primeiro desafio é o ritual do armário. Como é que está o seu guarda-roupa? Será que é assim? Ou assim? Ou de repente a sala da sua casa, será que ela está assim? Dentro do xamanismo, tudo começa com o armário. A primeira pergunta é: qual é o seu sonho? E a segunda é: como é que está o seu armário, o seu guarda-roupa? Existem estudos que a forma que você deixa a sua cama de manhã, ela fala muito sobre você, de como é que está o seu inconsciente. Quando você abre o guarda-roupa, como é que está o seu inconsciente? Ele mostra tudo. O guarda-roupa nos mostra exatamente quem somos, os nossos gostos, as nossas percepções. E aí aqui o desafio do ritual do armário é você olhar para o seu guarda-roupa, abriu as portas, abriu gavetas, olha para o seu guarda-roupa. Veja aquelas roupas que você já não usa há mais de 1 ano, há mais de 2 anos. Aquela roupa que já tem 4, 5 anos que está lá parada, que não usa. Às vezes você perdeu peso e aquela calça, aquela bermuda está lá. Aquela blusinha está lá. Às vezes você ganhou peso e aí você fala para você assim: não, no próximo verão eu vou usar. Não, quando eu perder 2 quilos eu vou usar. E você fica ali nessa teoria, passa 1 ano, passa 2. O nosso conselho é: quando você perder esses 2 quilos, se presenteia, compra um novo para comemorar esse momento. Lembrando que o xamanismo são ritos de passagem. Os ritos de passagem, eles foram esquecidos, eles foram se perdendo. Hoje nós nós conhecemos geralmente o rito de passagem de nascimento. Algumas meninas, quando faz 15 anos, a gente faz o rito de 15 anos, de debutante. Rito de aniversário, rito de casamento e o rito de passagem, o rito da morte. Só que nós deveríamos ter o nosso rito da puberdade, rito de descasamento, de separação, rito de término de um emprego, rito de um término de um estudo, de uma formação. Existem vários ritos e a nossa vida ela é toda ritualística. Aí quando a gente fala assim, a vida é toda ritualística, tem gente que já faz cara feia. Mas observa você, todos os dias, quando você acorda, se você não faz exatamente as mesmas coisas.
levanta, ou já se troca, ou primeiro vai no banheiro, depois vai tomar um café, ou toma um café fora. E aí você começa a perceber que você, eu, todos nós somos ritualísticos o tempo todo. Aí vai almoçar, tem mais um ritual, de repente tem que ter ali uma bebida, sem a bebida eu não almoço, ou tem que estar assim. Começa a observar, nós somos ritualísticos desde o nascimento. Então, xamanismo é um ritual, a vida é ritualística, e nós vivemos dentro de uma ritualística maior. Então começa a se observar. Para de falar assim, é ritual é coisa ruim, ritual é coisa feia. Eu aprendi na igreja que ritual não é uma coisa boa. Aí você vai lá na igreja, a igreja também é feita todas de rituais. Você observa. O nosso trabalho aqui é observar e trazer assim as semelhanças, mas tudo é ritualístico. Você vai num jogo de futebol, é ritualístico. Você vai num show, é ritualístico. Acontece as mesmas coisas na mesma sequência o tempo todo. É só observar. Então, assim, o ser humano, ele é ritualístico por natureza. E a natureza, ela vive também de rituais. E esse ritual do armário vai ensinar muito assim, como você observa, procura sim na família aquela pessoa que reclama sempre dos mesmos problemas há anos, reclama das mesmas questões e nada muda. A partir do momento que ela olhar para o armário dela e começar a cuidar do armário dela, a colocar para fora aquilo que não faz mais sentido, aquilo que já saiu de moda e que ela nunca mais vai usar, aquilo que já não serve porque ou está grande ou está pequeno, aquilo porque agora eu não gosto mais dessa cor. Você pega tudo isso e aí você pode doar. Existem várias instituições para você doar. Tem algumas que até buscam no seu endereço. Ou você pode vender. Tem aí sites em Enjoei, tem WhatsApp, tem grupos, tem brechós que você pode ir lá levar os produtos para serem comercializados. Mas a intenção é que você se liberte disso. Quando você se liberta disso, além do seu armário, do seu guarda-roupa ficar organizado, o seu inconsciente também entra nesse mesmo ritmo de organização. E aí você percebe que não começa e nem termina no armário. Começa no armário, mas aí você vai levar para a sua vida. Observa como é que está a sua mesa de trabalho. Observa na cozinha aquele liquidificador que está lá sem a parte de cima, o copo. E que você nem compra o copo e nem se livra do motor. Observa aquela máquina que está aí quebrada faz tempo e está quebrada faz tempo e o que você vai fazer com isso? Vai arrumar? Então arruma. Não vai arrumar? Se liberta disso. Ah, não sei. Vai no ferro velho, entrega. Ah, mas só vai me dar poucos reais. Pega. Põe na rua, alguém leva. Se liberta daquilo que não faz sentido. Se liberta. Quando você abre espaço no seu guarda-roupa, logo você vai acabar preenchendo com outra coisa. Espaço é uma coisa que não fica vazio. Espaço é uma coisa que está sempre ocupado. Observa na sua casa. Se de repente você abriu mais um cômodo, aí você falou assim, nossa, agora ficou grande. Daqui 6 meses já está pequeno de novo, porque o espaço ele é o tempo todo ocupado por algo. Não existe espaço vazio. Espaço vazio é o vácuo. E mesmo assim, ele está ocupado de vácuo. Então, observa. Aí você olha para sua bolsa, para sua carteira, aquela papelada que não faz o menor sentido, se liberta disso. Aí você vai para as gavetas da sua casa, se liberta do que não serve. E assim você vai mudar a sua vida. Esse é o primeiro passo. O armário. Cuida do seu armário, cuida da sua vida. Esse é um desafio. Ah, eu tenho que fazer em uma semana? Não, de repente você tem muita coisa para fazer. Armário grande. Começa por portas. Ah, hoje vai começar aqui na porta da direita, depois as 3 gavetas aqui de baixo, depois aqui o do meio, a parte de cima. Vai por partes, mas vai. Apenas não olha e... Ah, já sei o que tem que fazer e não faz. Vai, faça, começa, inicia. O desafio número 2. Desafio número 2 é a declaração do eu sou. É o seu mantra pessoal. Esse aqui
lá na frente, no curso, nós vamos buscar o nosso propósito dentro de uma meditação. Só que para chegar lá, e para você ter uma afinidade melhor, para você ter um resultado melhor, essa declaração do eu sou é o primeiro passo. E essa declaração do eu sou, você pode pedir ajuda para o pai, para a mãe, para o sogro, para a sogra, cunhado, um primo, uma prima, um amigo muito próximo. Você pode pedir ajuda. Por quê? Você vai colocar num papel, vai relacionar as suas 10 principais características positivas. Sou uma pessoa bem-humorada, sou uma pessoa determinada. Se você achar que o ego está falando muito, aí você pede ajuda. Pede para o seu amigo, manda aí um WhatsApp para o seu amigo. Me fala aí 2 características positivas minhas que você acha. E ele vai falar. Não importa o que ele falar, anota, agradece, porque isso vai ser valioso para você. Isso vai ser muito valioso. Em seguida, fez lá as 10 principais características suas, com a sua ajuda ou com a ajuda de amigos, de parentes. Quanto mais ajuda tiver, melhor. Você vai selecionar 5 principais. Das 10, você vai selecionar 5. Lembrando que, quando você começa a analisar as 10, às vezes tem 2 que o nome está diferente, mas elas são muito próximas. Então, você elimina uma. E assim você vai reduzir elas para 5, as 5 principais. Feito isso, você vai para a segunda etapa, que agora você vai relacionar as suas 10 principais características desafiadoras. Lembra que eu falei desafiadoras? Aí ali eu coloquei uma vírgula e coloquei negativas para você entender que desafiadoras são o que a gente conhece como negativa, mas vamos entender como desafiadoras. Essa, principalmente, podemos pedir ajuda para os amigos, para a família. Independente do que eles falarem, não leve a mal, não leve para o pessoal, agradeça, porque isso é uma ferramenta que vai te auxiliar. De repente, alguém lá, um primo, vai lá e fala uma coisa assim que te pega. Falou uma coisa que eu não gostei. Anota com carinho. Agradece, porque ele pode estar mudando a sua vida. Em seguida, você vai pegar esses 10 e vai reduzir para 5. Observa lá também as palavras que estão muito próximas, que têm o mesmo significado, elimina 1. Então, você vai ter ali 5 principais positivas e 5 principais desafiadoras. Um exemplo. Um exemplo que nós vamos trabalhar agora. Dessas 5 desafiadoras, nós vamos transformar ela em positiva. Então, nós vamos ter 5 positivas e 5 desafiadoras. Essas 5 desafiadoras nós vamos transformar em positiva. Vamos buscar o oposto dela. Por exemplo, alguém falou que você é uma pessoa ansiosa. Aí você vai transformar o oposto de ansiosa. Calma. Mal-humorada. Bem-humorada ou humorada. Inseguro. Segurança. E assim por diante. Vai transformar 5 desafiadoras em positivo. Agora você vai escrever a sua declaração. Aí você vai dizer, eu sou. Aí você vai escrever o seu nome. Eu sou o seu nome. Vai completar depois do seu nome com as 5 características positivas, vindo das palavras positivas. De repente colocou lá bem-humorado, segura, calma, determinada, honesta. Você vai colocar isso. Então, eu sou o seu nome, as 5 características positivas. Depois das 5 características positivas, você vai escrever buscando inundar meu mundo ou buscando inundar minha vida com. Agora você vai completar com as 5 palavras desafiadoras que agora estão transformadas em positivas. Você vai transmutar essas palavras. E aí você vai colocá-las aí. Então vai ficar eu sou, sim, o seu nome, as 5 palavras positivas, buscando inundar meu mundo com.
Agora, as 5 desafiadoras, só que transformada em positiva. Isso será o seu mantra. Isso você vai começar a fazer todo dia. Acorda de manhã, tá lá no papel, faça a leitura. Eu sou, diga o seu nome, tal, 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 buscando inundar meu mundo com, buscando inundar minha vida com. Vê qual faz mais sentido para você, se é buscando inundar meu mundo ou se é buscando inundar minha vida. Ou de repente você coloca os dois. Buscando inundar o meu mundo e a minha vida com. E aí você vai, isso você vai fixando todo dia. Você vai mantrando isso. Isso será o seu mantra. É o mantra do eu sou. A nossa mente, ela aceita tudo que nós contamos para ela. Tudo que você colocar na mente, ela entende como verdadeiro. E aí, quando você começa a mantrar isso, principalmente transformando ali o desafiador em positivo, a mente começa a acreditar e ela começa a tomar posse dessas palavras. Então, se você é uma pessoa insegura e você fica o tempo todo, eu sou inseguro, você está mandando essa energia para o seu corpo. E a mente entende que você é inseguro e aí ela começa a tentar te defender. E aí ela começa a liberar adrenalina, começa a mandar uns hormônios que não fazem bem para o seu bem-estar. Quando você começa a trazer as palavras positivas, o corpo começa a liberar ocitocina, serotonina, são hormônios que fazem bem para o nosso corpo. Então, essa declaração do eu sou tem esse poder de transmutar e o tempo todo você está ali trazendo mensagens para o seu corpo positivas. Sua mente começa a entender que realmente você é. Você não duvida de si mesmo. Você realmente é. E aqui tem a declaração, caso você queira imprimir, você só completa com a imagem da Roda Medicina. Aqui ó, temos a carta da semana. Você escolhe uma carta, mentaliza o que você quer, a questão, um conselho. É a carta do caminho sagrado. Você clicou, ela vai abrir e vai te trazer uma palavra. Fora isso, essa aula aqui que nós estamos fazendo agora, ela está gravada aqui, ó. Aqui tem a introdução do xamanismo, que é a aula interior. A aula anterior, não interior, anterior. E aqui o módulo 1, você vai clicar, vai abrir essa aula que eu estou fazendo agora. Essa aula que nós estamos fazendo agora. E aí, qualquer atualização que tiver, vou colocando aqui. Então, toda atualização que tiver, algum vídeo novo, que para complementar esse estudo, aí nós colocamos aqui, gravação da aula. Essa é a primeira aula de xamanismo. Agora vamos fazer um canto aqui, para honrar, para celebrar. Gratidão. E a dúvida que tiver, coloca aqui no comentário. A dúvida que tiver, coloca aqui no comentário. A sugestão que tiver, coloca no comentário e nós vamos respondendo cada um de vocês. E essa é a primeira aula.
Serão 14 aulas, mais a introdução, 15, e depois eu acho que a gente vai fazer mais uma aula fazendo um resumo geral da roda, depois que a gente fizer a volta toda na roda, fazendo um resumão para poder trazer toda essa energia para o dia a dia, para você poder colocar um projeto dentro da roda, para você poder colocar um atendimento dentro da roda, para você usar a roda no seu dia a dia, na sua vida, na sua jornada mesmo. A roda não termina aqui, ela está começando, e a partir daqui você pode usar ela para o resto da sua vida. Então, mais uma vez, gratidão, fique bem, um grande abraço, arro, e aí agora até a segunda aula, onde nós vamos falar da roda medicina, nós vamos já aprofundar na roda medicina. Arro!